Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Hoje eu venho trazer, através desse vídeo, um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai agregar bastante à sua vida. Quem nunca se sentiu fora da caixinha em algum momento da vida? Eu já, durante muito tempo e por muitas vezes. E eu confesso para você que nem sempre foi muito fácil lidar com isso. Aliás, isso gerou uma série de transtornos e impedimentos na minha vida pessoal. E foi através desse tipo de situação que eu resolvi me autoconhecer e entrei nesse mundo da psicanálise, da psicologia e da terapia. Então, eu venho aqui dividir com vocês um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho da minha história de vida, na verdade, né, de alguns momentos que eu vivi, e quem sabe isso possa também contribuir com a sua vida ou com a vida de alguém que você conhece. Esse é o intuito do canal. Então, se você gostar do vídeo, no final deixa o seu like. Se você achar que deve, poxa, seria muito legal que você compartilhasse com um amigo, com uma amiga, com um parente, com quem você acha que seria interessante assistir esse vídeo. E de qualquer forma, deixe o seu comentário, mesmo que você não tenha algo tão bacana para dizer, mas tudo que vier como comentário com certeza contribui para o meu trabalho. É um termômetro do meu trabalho, tá bom? E se você quiser se inscrever, então vai ser um prazer ter você aqui comigo. E assim você ativa o sininho e recebe tudo de novo que eu colocar no canal. Combinado? Então bora lá, vou falar um pouquinho da minha vida de uma forma bem simplinha, bem rasa para não ficar cansativo para você e para que você também possa assistir outros vídeos e descobrir um pouquinho mais a respeito de quem é a psicanalista Carolina Chaves. Vamos lá? O tema de hoje é fora da caixinha. E é assim que eu me sinto até hoje. Só que hoje eu sou uma fora da caixinha assumida, uma fora da caixinha feliz e muito satisfeita com a posição em que eu me encontrei na vida. Será que você se encontra dessa maneira hoje? Talvez sim, talvez não, eu espero que sim, mas se não, eu vou te passar o meu passo a passo, como foi a minha trajetória, e talvez através do meu passo a passo você também possa seguir o seu e, de alguma forma, encontrar alguma saída aí para sua angústia ou agregar uma qualidade de vida. Bora lá. Bom, o nosso tema de hoje, ele vai tratar de tópicos. Para mim, eu segui dessa forma. Eu segui esses passos para encontrar a minha liberdade e a minha qualidade de vida. Então, o tópico um foram os questionamentos. Quais foram os meus questionamentos ao longo da minha vida? O tópico 2 fala sobre crises existenciais, o 3 sobre autoconhecimento, o 4 sobre aceitação e o quinto sobre admiração ou amor próprio. No tópico 1, que são os questionamentos, foram principalmente existentes na minha fase de adolescência, na minha fase da infância e na minha fase mais madura, que é a que eu me encontro hoje. Eu estou com 45 anos, então isso já me posso considerar uma jovem senhora. Ai, gente, não é uma tarefa nada fácil, né? Diante da sociedade que a gente vive, a gente se vê numa idade que nós não somos mais nem meninas, nem jovens, e que já estamos numa fase mais amadurecida da vida, né? Isso, nós temos muitas cobranças, mas vamos falar aqui do meu período de infância. Bom, eu venho de uma infância muito simples, embora eu tenha nascido numa família que houvessem as duas realidades por parte de mãe e de pai, onde uma família simples, com uma série de dificuldades, e a outra com um certo conforto, uma boa aquisição financeira, né? Um bom quadro econômico e social. Mas
ao longo da minha infância, principalmente nos anos iniciais, eu me deparei com uma série de questões, né, de acontecimentos na vida dos meus pais que me levaram a uma série de probabilidades que não eram muito adequadas para o desenvolvimento infantil. Então, assim, eu fui criada durante uma parte da minha vida pelos meus avós, depois por uma tia. Não que tenha sido uma fase ruim na minha vida, porque por sorte, né, por providência divina, eu tive muita sorte ao longo do meu percurso. A Deus colocou na minha vida pessoas que cuidaram muito bem de mim, que na medida do possível, dentro da sua capacidade, me deram todo tipo de suprimento, me supriram com carinho, me supriram com alimentação, me supriram com tudo que era necessário dentro do que era possível para eles, né, para que eu sanasse as minhas necessidades básicas. Mas nós vamos considerar que para o desenvolvimento pleno, tanto físico quanto emocional de uma criança, o ideal é que ela esteja na presença da sua família, sendo pai e mãe inicialmente. E isso não foi o que aconteceu nos anos iniciais da minha vida, tá? Bom, eu fui crescendo, né? As coisas foram acontecendo. Meus pais nem sempre com um casamento muito estável, com uma situação ali familiar adequada, estabilizada. Então, assim, ó, minha vida foi marcada por uma série de mudanças de casa, né? Horas pequenas, horas extremamente pequenas, horas um pouco com assim um pouco mais confortável, mas nunca com toda a acomodação e necessidade que nós precisássemos, até que em algum momento a família formada entre eu, que sou a mais velha, com mais meus dois irmãos, minha mãe e finalmente meu pai conosco, nós ganhamos uma casa do meu avô, né, paterno. E essa casa que foi cedida para nós era muito simples, num local muito humilde, mas dali tudo começou a se estabilizar. Então, inicialmente, eu já deixo a mensagem que, independente do quadro que você tiver na sua vida, isso não pode ser um decreto de sucesso ou insucesso, tá? Eu tinha absolutamente tudo para que a minha vida desse errado, né? Eu vim de uma família instável, de uma família com uma série de adversidades, onde o pai era totalmente ausente nos meus primeiros anos, a minha mãe muito jovem, então com uma série de dificuldades para lidar com a situação de ser mãe, com as dificuldades, ela tinha problemas sérios de saúde, né? Então, assim, era um quadro totalmente desfavorável para que eu tivesse um desenvolvimento adequado, principalmente psicológico, tá? Então, isso ao longo da minha vida, as coisas foram se acertando, mas muito longe ainda de ter um lar dentro daquilo que se considera adequado para uma criança, ter um lar com esse formato, tá? Então, assim, passei por uma série de dificuldades financeiras, porque a minha família tinha uma instabilidade, né, por parte do meu pai. Enfim, foram inúmeros problemas, aparentemente uma agressão, eu falo, né, nesses primeiros anos de vida, mas nada disso foi predominante para que a minha vida se tornasse uma vida fracassada, para que a minha vida se tornasse uma vida limitada, ou para que principalmente os meus sonhos se tornassem inexistentes, né? Então, assim, durante a infância, poucas vezes foram as vezes que eu me perguntei por que isso estava acontecendo. Muitas vezes eu me perguntei quem eu sou nesse mundo, e isso era uma pergunta constante. E essa pergunta de quem eu sou nesse mundo, né, o que eu vim fazer nesse mundo, qual é o meu lugar nesse mundo, né? Isso é uma pergunta muito comum nessa fase da infância. Isso se dá olha, eu digo que para você que em 100% das crianças, essa pergunta em algum momento da vida ela vai existir,
né? Porque por mais que você tenha uma família dentro dos padrões adequados, com a casa, né, com todo o conforto possível e imaginável, uma estabilidade financeira, um conforto, etc, 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 tudo dentro dos padrões adequados, uma família atenciosa e tudo mais, em algum momento da vida, a criança vai ter a percepção de ser um ser que está além de todo esse contexto. E ela vai se questionar, sim, quem será que eu sou no mundo? O que será que eu vim fazer neste mundo? Né? A qual parte deste mundo eu pertenço? E isso, eu tive uma maturidade muito nova, né? Uma maturidade que veio de uma forma muito cedo, né? E muito precoce em tudo, talvez até pelas circunstâncias a qual eu fui sendo criada. Então, eu tive que aprender a lidar com os meus sentimentos, com as minhas angústias, com as minhas necessidades, aprender a me virar muito sozinho, embora eu sempre tive, de alguma forma, pessoas que me amparassem, mas nada que fosse suficiente para suprir a presença do pai e da mãe. Então, eu tive que muito cedo aprender a lidar com questões que eu não estava preparada para isso, que eu não fui ensinada para isso, mas que naturalmente, por uma autodefesa, por uma necessidade até de sobrevivência enquanto ser, eu fui desenvolvendo. E essa habilidade eu trago até hoje, foi ao longo da vida amadurecendo, em algum momento ela não foi boa para mim, né? Porque eu virei um tratorzinho, eu digo, né? Para passar por cima de todas as dificuldades e seguir o meu caminho, independente do que acontecesse. E muitas vezes a questão emocional, sentimental, ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano lá atrás, para que eu desse conta de administrar os meus problemas em alguma fase da vida. Mas eu tenho muitas boas lembranças da minha fase de infância. Por isso que a infância é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, tão sagrada, né? Eu lembro de eu com os meus irmãos brincando em muitos momentos, nós tínhamos sim o privilégio de termos muitos brinquedos, né? Então, em fase de Natal, por exemplo, mesmo que minha mãe não tivesse muita condição de nos presentear, mas assim, as madrinhas, as tias que tinham uma condição melhor, e as avós, né, sempre davam um jeitinho de cada uma delas se esforçarem e nos auxiliarem nesse momento para que todos nós, primos, né, ganhássemos o mesmo brinquedo, estivéssemos ali a mesma vivência e que nós desfrutássemos da mesma alegria. E isso foi fundamental para o meu desenvolvimento enquanto criança, porque eu tenho excelentes lembranças. Por mais que as dificuldades tenham sido grandes, as minhas boas lembranças também superam muitas das dificuldades, elas se sobrepõem com certeza, tá? Adolescência. Bom, a adolescência é uma fase extremamente complexa para todos e para mim não foi diferente. Continuei perguntando qual era o meu lugar no mundo, mas aí já de uma forma diferente. Olha que coisa curiosa. Quando eu era bem pequena, eu me lembro muito bem de que, eu achava que eu queria ser uma mulher muito importante. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tenho que ser importante, né? Como são as mulheres importantes? E eu lembro que a minha madrinha na época, a Solange, um beijo para minha madrinha se ela assistir, ela tinha coleção da revista Cláudia, que era um sucesso, era um luxo, ela assinava, ela era poderosa. E aí ela me dava as revistas que já eram de edições passadas. Eu já tinha aprendido a ler, então eu li essas revistas de ponta a ponta. Eu devia ter uns 10 anos aproximadamente, foi quando começou a despertar meu interesse. Então eu projetava nas revistas tudo que um dia eu queria ser. Quando eu via a parte, por exemplo, de moda, eu falava, um dia eu vou ter essa roupa. Quando eu crescer eu vou ficar bonita e vou ter essa roupa. Tudo bem. Aí eu lia sobre uma mulher importante. Então sempre tinha, né, no meio da revista lá alguma parte que falava sobre alguma
pessoa, assim, uma personalidade bacana, tal. Então, por exemplo, Dona Fernanda Montenegro. Ah, eu lembro que eu li uma vez e achei tão legal, achei ela tão incrível. E aí tava ótimo. Eu li, eu falava, vai, quando eu crescer, eu quero ser assim chique igual essa mulher. Não tinha a menor noção de quem era essa mulher, mas eu queria ser igual a ela. E tantas outras. Eu lembro que quando eu vi uma vez uma reportagem da Luísa Brunet, ai, como ela era linda, como ela era maravilhosa. E acima de tudo, como ela era incrível, inteligente, chiquérrima. Então, tudo aquilo que era bacana, eu ia absorvendo. Né? Às vezes procurava ler de política, sim, e falava, poxa vida, né? Mulher que entende sobre política e tal, elas são importantes. Então eu também vou ter que entender um pouco sobre o mundo político. E assim eu fui, né? Buscando referências positivas. E com a minha mãe, dentro da minha casa, embora ainda tudo continuasse muito complexo, eu aprendi muitas coisas. Eu me lembro muito bem que minha mãe era muito rígida conosco e muito ligada com essa questão do ensinar, do educar. Então, nós tivemos uma educação simples, mas assim, muito, eu era muito educada na forma de falar, na forma de me comportar. E ela me colocou para fazer de tudo dentro de casa. Inclusive porque eu era a filha mais velha, eu tinha mais dois irmãos, então era muito complicado para ela lidar com três crianças, né? Eu nasci 4 anos depois, nasceu minha irmã, e logo em seguida o meu irmão, eles têm menos de 2 anos de diferença. Então era uma turminha difícil de lidar. Então eu tive que apoiá-la em muitos momentos da vida. E auxiliar nas tarefas de casa era uma das questões. Então, eu lavava a louça desde muito cedo, e não era de qualquer maneira, não. Tinha que lavar direito, tinha que arear a panela, porque não eram essas panelas que a gente tem hoje em dia, eram panelas aquelas de inox, né? Que fala que não era nem inox, era aquela de alumínio, panelas de alumínio, tinha que ser impecável, quase me vê na panela, tinha uma pasta que areava a panela. Minha casa era muito antiga, então, como a minha casa era antiga, tinha uma pia de mármore branco, toda destruída. Jogávamos cândida e lá ia eu com a minha mãozinha lavar. Se fosse hoje em dia, falar, nossa, que judiação, que exploração, que papapá. Gente, exploração coisa nenhuma. Minha mãe um dia disse uma coisa para mim que foi um divisor de águas. Ela falou assim: você tem que saber fazer de tudo e muito bem feito na sua vida. Você tem que saber lavar, você tem que saber cozinhar, você tem que saber limpar, você tem que saber passar. Porque o dia que você tiver muito dinheiro e poder pagar alguém para fazer para você, você vai poder saber como faz e poder mandar a pessoa sabendo que ela está fazendo bem feito ou não. Você só vai poder avaliar o serviço do outro quando você puder saber e saber fazer. E aí eu falei, puxa, é verdade, né? Então eu já me imaginei uma pessoa muito bem-sucedida que poderia pagar os meus empregados, né? As pessoas que trabalham para mim, para poder, e eu sabendo fazer, eu também poderia saber mandar ou avaliar o trabalho como bem feito ou mal feito, porque eu também sabia fazer aquele trabalho. Então, isso foi muito importante. Daí, nossa, eu queria saber fazer de tudo. Então, eu aprendi a costurar, muito mal, ok, tudo bem, tá valendo. Mas eu aprendi tudo que uma dona de casa tinha que saber fazer, eu sei fazer. E faço com muito gosto, sem o menor problema, sem a menor vergonha, tá? Então, isso eu levei da minha adolescência. Outra coisa, a questão do comportamento. Desde muito cedo, eu sabia que eu era diferente das minhas amigas. Não que eu fosse melhor ou que eu fosse pior, mas eu era diferente. Eu tinha uma maneira de ser, de me vestir, de me comportar diferente. Eu não era uma santinha, muito pelo contrário, eu era uma menina super agitada, super animada, super descolada. Até minha mãe se preocupava muito, achando que eu era uma menina que, meu Deus do céu, ia dar muito trabalho para ela, mas muito ao contrário. Eu sabia o meu valor e pensava: ah, não. Quem tentar passar do limite do farol vermelho comigo, do sinal vermelho comigo, tá fora. Então, meus namoricos duravam um pouco, porque começava a querer passar do sinal, já, opa, pá, cortava. Porque eu sabia que eu tinha muita coisa a conquistar. Eu sabia quem eu queria ser na vida. E que, de repente, uma situação que eu me colocasse em vulnerabilidade, como, por exemplo, uma gravidez precoce, poderia acarretar todos os meus sonhos, poderia comprometer toda a minha programação de vida. E
depender, essa questão de ter ou não sucesso naquilo que eu tinha como objetivo só dependia de mim. Então, a minha adolescência foi marcada por questionamentos e respostas, questionamentos e autoconhecimento, questionamentos e buscas por melhoria. Humilhações, passei muitas. Que adolescente que não passa por uma humilhação quando quer uma roupa igual a das amigas e não tem? Eu não tinha, né? A minha roupa, ou minha mãe costurava, e eu ficava muito feliz com isso, me sentia muito elegante, bonita e única, porque ninguém tinha roupa igual a minha. Ou então, minha mãe comprava em brechó, o que era o máximo. E se vocês querem saber, é uma prática que eu amo até hoje. Eu acho maravilhoso. Só um minuto, gente. Pois é, continuando. Então, eu tive uma adolescência, embora tudo fosse extremamente difícil, assim como foi na minha infância economicamente, e tiveram outros percalços na minha vida durante a minha fase da adolescência, que foi assim, a separação oficial dos meus pais, a dificuldade financeira, que foi uma coisa que predominou durante toda a minha vida, a ausência de um aniversário planejado durante uma vida inteira, referente aos meus 15 anos. Então, foram uma série de frustrações que se acarretaram durante a minha vida. Mas ainda assim, eu tenho excelentes lembranças. Eu tenho lembrança da minha turminha de colégio. Eu tenho lembrança da fase dos meus namoradinhos, que todos eles, de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento e eu tive muita sorte mais uma vez, porque eu tive pessoas fantásticas que passaram pela minha vida. Tive umas não tão boas? Tive. Mas aí também parece que assim o meu juízo ia acendendo e falava: opa, cuidado com essa pessoa. E aí eu tomava os devidos cuidados e a vida seguia plenamente. Bom, entrei na fase adulta, né? Fiz na medida do possível tudo que eu podia. Eu tive, né, um namorado bacana, que é com quem eu estou casada até hoje, né? Estou com o meu marido há 27 anos, é bastante tempo, né? Então encontrei uma pessoa que, claro, que não era aquele príncipe encantado perfeito, porque eu também nunca fui a princesa perfeita, né? Isso é uma ilusão da vida, é algo que até de uma certa forma a mídia vende para nós uma ideia da pessoa perfeita, do príncipe encantado, de toda aquela história. Mas que nós dois fomos amadurecendo no decorrer da vida e também fomos vivenciando a nossa vida, experienciando a nossa vida, e diante de tudo que nos foi apresentado entre altos e baixos, e que foram muitos durante toda essa trajetória de história, né, nos ajudou a construir uma história muito bonita. E pelo menos até hoje, né, que nós estamos juntos até o momento, até hoje eu posso dizer que é uma história de sucesso. Nem sempre tudo felicidade, nem sempre tudo euforia, nem sempre tudo uma maravilha, né? Porque a vida da gente não é uma linha reta e a vida de casal também não é uma linha reta e nem pode ser. É muito difícil quando a gente vê um casal que tem uma história de uma linha reta para contar, mas até agora eu digo que tanto eu com ele e ele comigo, nós contribuímos um com o outro para o nosso crescimento. E só disso a vida já valeu a pena. Nós temos um filho, né, chamado Guilherme, que hoje está com 22 anos. O Guilherme é um rapaz que foi muito bem educado, que teve todo o amparo possível e necessário, o melhor do pai, o melhor da mãe até hoje, e que eu tenho certeza que fizemos um bom trabalho. E não é porque ele se encaixa nos padrões de sucesso da sociedade, não. É porque eu sei a base que eu tive, eu sei a base que eu dei, e eu dei para ele o meu melhor. Então, uma vez que o meu melhor foi dado, já está feito, eu acredito que ele também, assim como eu, vai saber o que fazer com isso. Eu recebi dos meus pais, não foi o ideal, mas foi o melhor que eles puderam me dar. E isso foi fundamental para que, com o passar do tempo, eu entendesse esse processo. Então, todas as minhas perguntas na infância, na adolescência, vieram respostas na fase madura, que é a fase que eu me encontro hoje. Porque quando eu me tornei, um dia eu me tornei mulher,
me tornei esposa, me tornei mãe, e hoje, já com a idade em que eu estou um pouquinho mais avançada, eu posso dizer para você que eu tenho respostas. As respostas vieram com o tempo e elas me tornaram a pessoa em que eu sou hoje. E elas só aconteceram porque eu quis a busca delas. Eu fui atrás e não fiquei só na lamentação, só na falta de entendimento e principalmente eu não fiquei na dedução do que possa ter acontecido na minha vida e por que a vida, sabe? Não me coloquei numa posição de vitimismo diante de tudo que me aconteceu. Sabe por quê? Porque nenhum de nós, sobre nenhuma circunstância da vida, somos vítimas da nossa vida. O local de vítima ocupa quem quer. O local de vencedor também ocupa quem quer. Só que o local de vencedor só acontece na sua vida quando você entender quem de fato você é. E você não se compara com fulano, não se compara com Beltrano. Você sabe quem você é, portanto, individualmente, sabe? O seu valor, a sua necessidade, a sua busca, entende você como ser único no mundo. Isso faz de você uma pessoa extremamente potente, uma pessoa extremamente confiante, sabe? Uma pessoa extremamente poderosa diante de todos os fatores do mundo. E isso aconteceu comigo há pouquíssimo tempo. Vamos lá. Próximo slide, que eu já falei bastante. Bom, crises existenciais vieram na infância, como eu já disse para você, vieram porque a minha crise existencial foi a busca de amor que eu não encontrava em lugar nenhum, a busca do afeto que eu não encontrava em lugar nenhum, né? Então, isso ele correu comigo aqui paralelamente ao longo da minha vida. Por quê? Por quê e por quê? Então, por que eu nunca tive o amor que eu vejo aí de outras mães para os seus filhos? Por que que o meu pai não me tratava igual aos meus irmãos? Por que que eu fui tirada da casa da minha avó tão cedo, sendo que eu podia ter ficado com ela, já que ela gostava tanto de mim? Por quê e por quê e por quê? Mas, com o tempo, eu fui entendendo que aquilo que eu tinha e o que eu precisava estava tudo à minha volta. E aí eu mudei de ótica, né? A minha visão, eu falo que eu passei a ter uma visão, ao invés de olhar de frente e questionar o porquê do aqui, que eu estou vendo agora, eu comecei a olhar em forma de drone. Eu levantei, vou na adolescência, comecei a olhar em volta e perguntei: o que é que está faltando? E aí eu pude olhar e ver o que é que eu tenho. Isso foi já no final da minha adolescência para minha fase adulta. E foi aí que vieram as maiores dificuldades, os maiores desafios. Então eu comecei a ver que por que meu pai não me tratava igual aos meus irmãos? Eu comecei a entender que talvez pela falta da presença do meu pai, da convivência com o meu pai nos meus primeiros anos de vida, fez com que ele olhasse para mim de uma forma diferente. Ao contrário da vivência que ele teve com os meus irmãos, foi um pouco maior. E o contato dos meus irmãos também para com meu pai, por eles serem cada pessoa de um jeito, cada filha de um jeito. Você pode ter 10 filhos e criar todos os 10 da mesma forma, mas cada um vai responder de uma forma diferente. E na minha casa não foi diferente disso. Então, o meu pai também era um resultado daquilo que nós vivemos um com o outro, da nossa história individual. Quando eu comecei a entender esse fator, eu tive o meu pai não como aquele pai que eu esperava que fosse, que todo mundo tinha, mas eu comecei a tirar do meu pai e ter dele o melhor lado dele, que foi o de amigo. Então aí foi muito curioso que ao longo da minha vida com o meu pai, quando eu comecei a olhar para ele diferente, entendê-lo como ser, eu tive dele um lado muito bom, que foi um lado que nenhum pai dava para nenhum amigo meu e nenhuma amiga minha, que era um amigo acima de qualquer coisa. Eu tinha conversas com meu pai, por exemplo, na minha fase já indo para minha fase adulta, né, de falar para ele como foi a minha primeira transa com meu namorado. Olha que coisa louca!
Que filho conversa isso com o pai de uma forma absolutamente natural, sem julgamento e sem intervenção de ódio do pai naquele momento? Eu tive essa conversa com meu pai, vocês acreditam? Então, assim, meu pai foi um amigo que eu só ganhei a partir do momento em que eu olhei ele como ser humano. Tirei ele da função de pai e coloquei ele como um grande amigo. Talvez o meu melhor amigo naquele momento. E isso foi primordial nessa fase da minha vida. Por quê? Porque ele pôde me entender. Eu pude ganhar o afeto do meu pai de outra forma. Não era com carinho, com colinho, tudo isso ficou perdido lá atrás. Mas eu ganhei o melhor amigo para o resto dos meus dias, para o resto da minha vida. E o que eu ganhei dele dali para frente, eu carrego até hoje. Meu pai já faleceu fazem 20, quase 23 anos. E foi na época, inclusive, que eu estava grávida do meu filho. E ele não teve esse privilégio, mas os ensinamentos, as vivências, isso que ele me passou, eu tenho ele tão presente até hoje que é o que eu divido com meu filho. Então ele se faz presente, sim, como meu melhor amigo até hoje. E eu me, e eu me emociono com isso porque a vida cresce quando a gente se dá a oportunidade de fato, tirar o que falta e ver o que tem. Tirar da gente aquela pergunta sobre o que, por que eu não tenho isso? E aí vem a resposta, porque você já tem aquilo. E é muito bacana quando a gente muda essa visão. É uma coisa fantástica, a gente vira uma chave na vida e ressignifica. Então, sempre é tempo de tirar, extrair o melhor das suas experiências. Hoje que eu estou numa fase madura da vida, eu posso entender que todas as crises que se fizeram no decorrer da minha existência foram primordiais para que despertasse a necessidade do autoconhecimento. E isso, esse autoconhecimento, hoje agregou na minha vida valores que me traz quem eu sou hoje. Eu busquei respostas, eu fiz terapia durante uma boa parte da minha vida, depois que eu me tornei mãe, porque eu queria respostas para me autoconhecer, para superar dificuldades, para me tornar uma pessoa melhor. E isso veio sim com anos de terapia. A terapeuta não me deu receita pronta. Ela não me entregou nada assim como um passe de mágica, nenhuma medicação que veio despertar ali, né, o meu eu. Eu fui buscando, fazendo perguntas e buscando respostas. E a resposta veio ao longo da vida, ao longo das minhas experiências, ao longo dos meus desastres como pessoa, porque eu não fui uma pessoa maravilhosa. Eu fui uma pessoa que acertou muito, mas que também errou absurdamente. E os meus erros me fizeram entender que todos nós, por melhor que nós sejamos aqui dentro, somos passíveis de erros, e erros graves, e erros conscientes. Mas quando a gente se conscientiza de que aquilo que a gente fez foi um grande erro e a gente se reconhece enquanto frágil e vulnerável e você aprende com eles, você realmente vira a página. Você se torna uma pessoa melhor. E aí você começa a entender também o seu valor, né? Porque cada vez que a gente erra, a gente também cai em si e fala: puxa vida, eu só errei porque esse lado X meu não estava aprimorado, ou porque eu não tinha me dado o valor suficiente para saber que a partir do momento que eu errei com o outro, não foi só com ele, foi comigo também. Eu não mexi com a moral do outro, a minha moral ficou comprometida. Quando a gente se vinga de alguém, seja lá de que forma for, a primeiro momento a gente pode se achar muito dono de si, muito certo do que está fazendo. Mas eu posso garantir para você que depois a gente se torna tão pequeno quanto o outro que errou com a gente. Então a gente vai crescendo com os erros também. E a gente vai se aprimorando enquanto pessoa. E a gente vai respondendo perguntas que estavam ali penduradas no varal. E a gente fala: poxa vida, né? Eu não precisava de nada disso se eu soubesse quem de fato eu sou. Mas hoje eu sei. Então eu tenho uma história grande para contar. Eu sei quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar. Portanto, hoje, na fase adulta, madura,
eu me tornei psicanalista. Eu quis trazer para você a minha história de vida hoje, para dizer para você que não tem importância nenhuma o quanto você errou até agora. E que é muito natural que você tenha cometido erros em funções de buscas por respostas, de dores que você sabe que existem e que parecem impossíveis de serem respondidas e solucionadas, e principalmente arrancadas da sua vida. Já passei por isso. E eu garanto para você, como psicanalista, como uma profissional habilitada em cuidar da sua saúde mental, que é possível sim a gente ressignificar aquela ferida que está lá no fundo, guardada, escondida, abafada por um paninho sujo. Quando você tira o pano, ela vai feder, porque ela vai ser o seu lado podre, o seu lado destruído. Mas a gente vai junto, sim, tirar aquele pano fétido, limpar, tratar, né, cuidar e fazer com que aquele local seja novamente reestruturado. Você vai tirar a pele morta e nojenta para colocar uma pele limpa no lugar. E nunca, claro, a sua pele não vai ser a mesma de antes, porque a cicatriz de uma carne podre, ela fica para sempre naquele local. De repente, aonde você se estacionou e nunca mais movimentou, virou uma grande escara, uma grande ferida, que até dentro de uma escara é quando alguém fica muito tempo numa mesma posição, geralmente num leito de hospital ou dentro da sua casa, e aquele atrito da pele com o colchão vai criando ferida. Aquela ferida cresce tanto que pode chegar até a profundidade de um dedo, por exemplo. E, gente, aquilo dói, aquilo fede, aquilo acaba com a dignidade de uma pessoa, porque a pessoa fica numa situação em que quase de uma sobrevida muitas vezes. E aquilo avança, aquilo alastra. E isso também, e eu falo isso por conhecimento próprio, porque em uma parte da minha adolescência eu quis me tornar enfermeira. E, inclusive, uma coisa bacana de dividir com vocês, eu me dediquei aos meus estudos numa fase muito difícil da minha vida. Eu não tinha recurso absolutamente nenhum. E até eu era considerada burra. É verdade. Eu era considerada burra pela maioria das pessoas que falavam que eu não ia chegar a lugar nenhum. Porque parecia que eu era tão eufórica que eu não me interessava por nada. E eu estudei. E eu passei na USP para fazer enfermagem. Eu fiquei em uma colocação excelente na USP. E iniciei os meus estudos, mas abandonei, porque era por período integral e eu tive que trabalhar para ajudar a minha mãe. Mas o pouco que eu fiquei ali, eu digo para você que foi muito válido, que eu aprendi o que é você olhar para um ser humano com compaixão. E depois eu ainda fui trabalhar num local fantástico, que foi o AC Camargo, o Hospital do Câncer. E ali mexeu com as minhas estruturas enquanto ser humano, porque mais uma vez eu me deparei com a vida, com a morte, e olhei para as pessoas e vi que todos nós somos passíveis de passar por situações difíceis. E ali eu também aprendi a desenvolver um pouco da minha compaixão, tá? Então, compaixão é uma palavra muito presente na minha vida. Respeito, compaixão, são palavras que fazem parte da minha existência. Hoje, eu olho para você dessa maneira, sem julgamento, com compaixão. E digo para você, com toda certeza, que é possível a sua superação. Não importa a escara que você me apresente, não importa o quão podre você considere a sua vida, parte do seu corpo, parte da sua existência. Nós vamos arrancar esse paninho sujo que está tampando essa parte difícil e escura da sua vida. Nós vamos analisar o tamanho da sua ferida e nós vamos começar o tratamento. Vai doer, vai ser difícil, você vai ter vontade de desistir, mas uma vez que você estiver definitivamente curada, aquela dor que antes era física se tornar uma dor de lembrança e ressignificada com coisas positivas e com o novo ser que você vai descobrir que você é, com a fortaleza que você vai descobrir que você é, com a beleza que você vai descobrir que você tem e com o ser único que você vai saber
você vai ter certeza, tanto quanto você olha no espelho e sabe que você existe ali, você vai saber que você existe ali, que você é único, que você é capaz e que você tem valor e que você é lindo por dentro e por fora, exatamente como Deus te fez. É assim que você vai se ver depois do momento de terapia. Eu posso garantir para você que você vai alcançar isso. Por quê? Porque se você me procurar, é porque você está disposto a começar essa caminhada comigo. Então, eu vou fazer. Você já ouviu falar de um caminho que chama Santiago de Compostela? Todo mundo deveria fazer essa viagem. Essa viagem faz com que você tenha um reencontro espiritual, porque você viaja só com você e pequenas bagagens, coisa mínima, o mínimo para você sobreviver. E durante esse caminho todo de Santiago, você se coloca numa questão de vulnerabilidade, porque você só vai sendo acolhido durante o seu percurso por pessoas que moram na região. Você não tem dinheiro, você não carrega nada. Você fica ali vulnerável à caridade das pessoas e você entende de fato o que é a vulnerabilidade e a compaixão. E isso faz muito bem para todo mundo. Então, se você se colocar numa condição de busca pela sua cura, você vai se colocar numa condição de vulnerável diante do seu tratamento. Mas você também vai entender o que é vulnerabilidade, compaixão, compromisso, ressignificado, alto valor, autoconhecimento e principalmente a libertação. É isso que eu tenho certeza que você procura. Então, eu tenho autoaceitação hoje, eu sei o valor que eu tenho na minha vida, eu tenho a minha melhor versão hoje, eu sou o que eu sou, com meus defeitos e qualidades, acertos e erros. Eu não tenho nada para esconder hoje na minha vida, porque tudo que eu vivi, até a parte mais difícil, que talvez seja vergonhosa pela sociedade, eu digo para você com a boca cheia: o que eu vivi, fiz de bom e de ruim, de acerto e de erro, me tornaram quem eu sou hoje. Já pedi perdão a todo mundo que eu magoei, já aceitei a tudo que eu fracassei. Recolhi tudo isso e guardei comigo no meu coração, para que eu não erre mais. E eu busco a minha melhor versão. Eu quero ser boa para mim. Eu não quero ser boa para a sociedade só. Eu não quero ser boa automaticamente. Isso que eu sou para mim, ele transparece para tudo que está à minha volta. E é isso que eu quero proporcionar para você. Hoje eu sou uma pessoa liberta, eu tenho o amor próprio, a minha autoadmiração. Não preciso que ninguém me diga que eu sou bacana, que eu sou boa, nem me coloque num pedestal, porque eu não quero isso na minha vida. Eu sei quem eu sei o valor que eu tenho, eu sei o lugar que eu ocupo, eu sei aonde eu quero chegar. Então, eu fiz um aperfeiçoamento íntimo e pessoal, e que todo dia eu planto uma sementinha ali para mim. Todo dia eu planto a minha rosinha no meu jardim. Rego, preparo a terra, coloco a semente, jogo minha aguinha, dou uma olhada, parece que está faltando, vou lá dar uma adubadinha, blá, 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 pesquiso um pouco como cuidar da minha roseira, e eu tenho certeza que a minha rosa, ela vai germinar e ela vai florescer. Por quê? Porque eu cuido bem dela. E o dela é só de mim. Eu cuido bem de mim. E é isso que eu vou ensinar para você. É você se autoconhecer e você ter o seu jardim. Você não precisar que ninguém diga o quanto você tem valor, o quanto você é maravilhosa. A libertação e a paz vão fazer parte da sua vida. Para você seguir a sua vida sem disfarce, para você seguir a sua vida sem vergonha, para você seguir a sua vida sem se justificar, para você ter uma vida plena e verdadeira com você mesma, tá bom? É isso que eu quero dar para você. Libertação, paz, para você seguir sem vergonha, sem disfarce, sem explicações e com menos justificativas, ok? Bora comigo nessa jornada? Foi um papo longo, né? 43 minutos, menos que uma sessão de terapia. Então, nós temos a cada sessão, ela vai durar 1 hora. Se você quiser começar a traçar uma nova vida, uma nova jornada comigo, eu te convido.
eu posso te ajudar. Se você quiser, você vai ter uma terapeuta que vai mudar a sua vida. Um abraço para você, até mais. Um beijo grande. Eu espero que esse meu pequeno testemunho tenha ajudado a virar a sua chavinha e a principalmente fazer com que você tenha ânimo para buscar uma vida nova, para buscar uma vida plena. Te dê coragem para começar, ok? Um abraço grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.